Olá, boa noite a todos. Boa noite, sejam bem-vindos a esta live. Você que está aqui ao vivo ou você que está nos acompanhando em outro dia ou horário, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Jorge Corrêa e recebo cada um em nome do Senac com muita alegria. O Senac é uma instituição que todo mundo já conhece ou pelo menos já ouviu falar.
mas caso alguém não saiba, somos uma instituição que quer educar para o trabalho, de forma inovadora e inclusiva, em atividades do comércio de bens, serviços e turismo. Já temos mais de 70 anos de atuação no Rio Grande do Norte e várias gerações de trabalhadores aprenderam ou aprimoraram suas habilidades profissionais por aqui. Muitos deles criaram suas próprias empresas e isso nos deixa muito felizes. Sempre atentos às mudanças do mercado, nós estamos iniciando turmas que tratam sobre inteligência artificial. A inteligência artificial é uma tecnologia que já está na nossa vida há muito tempo, mas ela evoluiu e está cada vez mais acessível, sendo capaz de criar textos, imagens, áudio e executar várias tarefas do nosso dia a dia. Estamos ainda desvendando o futuro que vem pela frente, mas temos a certeza de que a novidade da inteligência artificial chegou para ficar. Precisamos apenas nos adaptar e estar sempre antenados àquilo que o mercado está nos oferecendo. E hoje nós vamos conversar sobre inteligência artificial e o mundo dos negócios. Vamos ter um bate-papo com Ranieri Pimenta nesta noite. Ranieri é administrador, mestre em administração com ênfase em gestão da informação e pesquisador da área. Já atuou como docente do ensino superior durante muitos anos. Ele tem se dedicado a estudar sobre os impactos da transformação digital no mundo do trabalho e na educação. Desde 2018, Ranieri exerce a função de diretor regional do SENAC. E eu quero convidar a nossa sala virtual aqui, Ranieri Pimenta. Ranieri, boa noite, seja muito bem-vindo. Como você está? Boa noite, Jorge. Boa noite a todos. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Vai depender de quando você estiver vendo o vídeo Isso aí. mesmo. Satisfação estar aqui com vocês, aqui falando um pouquinho sobre inteligência artificial, falando sobre alguns elementos que diz respeito ao mundo do trabalho, ao mundo profissional, digamos assim, né? E por que não também alguns aspectos que entram para a nossa vida pessoal, né? Então, falar um pouquinho sobre inteligência artificial hoje à noite, bem, é algo que me deixa bem satisfeito, bem feliz. Tenho estudado muito sobre isso, tenho pesquisado muito sobre isso, né, Jorge? E os questionamentos sobre a inteligência artificial são muitos, né? Toda hora tem um questionamento novo, né? Pois é, o mundo mudando muito rapidamente e a gente fica realmente bem inquieto. E aí, vamos trazer algumas provocações da noite de hoje aqui. Então, é isso. Seja muito bem-vindo você. Eu deixo vocês agora com o Ranieri. Ranieri, fica à vontade, a sala é sua. E você que está nos acompanhando aqui no LinkedIn, deixa, se tiver alguma dúvida, se quiser colaborar com algum posicionamento, pode deixar seu comentário aí no chat, nós estamos atentos aqui. Se tiver algum questionamento, a gente pode passar para o Ranieri ou no meio da apresentação dele, ou ao final. A gente, se tiver alguma dúvida também, vamos buscar esclarecer todas as dúvidas. Comenta aí, compartilha, participe aí conosco. Vamos fazer um bate-papo bem interativo, né? Então, seja muito bem-vindo, Ranieri, a palavra está com você. Obrigado, Jorge. Obrigado mesmo aí pela introdução. Você vai colocar os slides aí já para o pessoal começar a ver, né? Gente, esse tema da inteligência artificial é um tema para hoje, né? Um tema para hoje, é um tema que já existe há um bom tempo, mas vocês vão ver aí ao longo da apresentação com algumas provocações que é um tema que tem trazido muita inquietude, né? E eu queria trazer um pouco dessa provocação com um vídeo que o Jorge vai colocar aí para vocês, um videozinho curto que fala um pouco sobre por que falar de inteligência artificial hoje? O que é que está acontecendo com isso aí? Solta aí para gente, Jorge, por favor. Like everyone is suddenly talking about AI. That is because they are. What you just heard me reading wasn't written by me. It was written by artificial intelligence. ChatGPT wrote everything I just said. That was news copy. I asked ChatGPT to write. How would you describe this current moment in AI, machine learning, whatever we want to call it? I think it's a pivotal moment. No dia 30 de novembro de 2022, a empresa OpenAI
até então desconhecida do grande público, lançou uma poderosa ferramenta de inteligência artificial, o ChatGPT. 5 dias depois do lançamento, mais de 1 milhão de pessoas já tinham experimentado esse chat inteligente. Em janeiro de 2023, só 2 meses depois de ter sido liberado para o público, o ChatGPT atingiu a incrível marca de 100 milhões de usuários, tornando-se a ferramenta digital com maior adoção em massa da história da humanidade. Só a título de comparação, o TikTok, que é o segundo lugar, ele levou 9 meses para atingir essa marca. Já o Instagram demorou cerca de 2 anos. O sucesso exponencial do ChatGPT se deve principalmente pela sua capacidade de combinar informações e entregar diversos conteúdos com alto nível de detalhe e compreensão, como se fosse realmente uma conversa com um humano e não com um chat, uma máquina como inteligência artificial. Em apenas 6 meses, a inteligência artificial se tornou o centro das atenções e termos como machine learning, redes neurais, algoritmos, ganharam as manchetes de todos os jornais. Uma nova corrida ao ouro teve início. Microsoft, Google, Apple, Facebook, milhares de empresas já assumiram que o foco estratégico vai estar no desenvolvimento de inteligências artificiais. Sinceramente, nem eu e nem ninguém consegue prever o que vai ser possível de fazer com a inteligência artificial com tanto investimento e tanto desenvolvimento nos próximos 5, 10 e 20 anos. O que a gente pode prever agora é: empresas e negócios que não adotarem essa tecnologia o quanto antes vão ficar para trás. Mas a boa notícia que eu tenho para você é que a gente está no início de um grande movimento e quem se posicionar primeiro nesse mercado vai nadar de braçada. Então, se você estiver disposto a abraçar essa tecnologia e dominar as ferramentas de inteligência artificial, eu posso garantir que você vai colher resultados nunca antes vistos para o seu negócio e para a sua carreira em tempo recorde. Bem, gente, vocês me ouvem? Acho que agora já estou online de novo, né? Bem, gente, esse vídeo da Exame é um vídeo muito bacana, de algumas lives que a Exame tem feito, com algumas provocações curiosas, né? Eu acho que ele é muito adequado a esse momento, por isso que eu trouxe ele aqui agora, né? Traz o senso de urgência, né? A lógica de que a gente... primeiro, está todo mundo começando agora, né? Assim, então não tem idade, não tem os mais novos, os mais velhos, está todo mundo começando agora nesse tema sobre a ótica do que eu chamo dos especialistas aos entusiastas, né? A inteligência artificial é uma ferramenta que já existe há algum tempo, só que ela estava restrita ao mundo de especialistas, né? Então, para você poder usar e programar sistemas de inteligência artificial, você precisava ser um especialista em tecnologia da informação, para poder conversar com ela, né? E hoje, principalmente com o lançamento das inteligências artificiais generativas, como o ChatGPT, a gente tem isso na palma da mão, no celular de cada um de nós e de uma forma gratuita, né? Então, por isso que eu estou chamando esse primeiro momento aí de especialistas a entusiastas, né? A gente está falando muito também nessa chamada tempestade perfeita, né? Ou seja, são uma grande quantidade de fatores acontecendo ao mesmo tempo. O primeiro deles é esse, né? Dos especialistas aos entusiastas. O segundo é que eu chamo de interfaces complexas a interfaces amigáveis, ou seja, a gente tinha sistemas de computação muito mais complexos, por exemplo, sistemas que eram usados para jogar xadrez, que usaram para poder ganhar lá do enxadrista russo, né, o Kasparov, eram programados com muita técnica, digamos assim. E hoje a gente tem aí literalmente centenas de sistemas de inteligência artificial que funcionam com a praticidade de uma rede social ou com a interface parecida com o de um Word, né? Então, isso mudou bastante, isso trouxe popularização para a inteligência artificial, né? O aumento exponencial no poder de processamento de dados, ou seja, os computadores eles evoluíram de forma tão significativa que eles conseguem processar uma grande quantidade de dados, né? E nunca, e aí já passando para o quinto ponto, nunca se teve tanto dado, né? Hoje você fornece dados, imagina a quantidade de câmeras que você passa quando você sai de casa para o trabalho, ou quando você chega no check-out de um supermercado numa loja, que você coloca seu CPF, ou quando você faz a sua navegação online.
e de repente eu estou aqui e falo sobre sandálias havaianas, sandálias havaianas, sandálias havaianas, é muito provável que daqui a pouco o meu celular comece a mostrar propaganda sobre sandália, ou seja, os próprios celulares, eles conseguem captar uma certa quantidade de informações e que são usadas para poder fazer divulgação. Então, não é só a grande quantidade de acesso a dados e informação, mas também o grande potencial de processamento, de transformar isso aí em informação útil para ações como essa. Se eu falei sandálias havaianas, o sistema passa a entender que eu tenho interesse naquilo e vai me mostrar aquilo, né? E, por fim, um último item também é importante, que a gente chama de algoritmos, né? Algoritmos é uma sequência de orientações que a máquina recebe, né? Algoritmos de aprendizagem de máquina tão poderosos como nunca, né? Então, há um tempo atrás, você dizia para uma máquina, por exemplo, some 2 com 2 e vai dar 4. E isso é um número par. Some 2 com 4 vai dar 6, e isso também é um número par. Então, e você dava o código de programação para a máquina. Hoje, as máquinas aprendem o que chamam de machine learning, o aprendizado de máquina. Ela não aprende necessariamente somente pela instrução propriamente dita. Vocês colocam lá, por exemplo, 2, 4, 6, 8, 10. Você diz que tudo isso é par e a máquina já entende. Se eu dividir por 2 e a soma for 0, é porque é um número par. Então, a máquina vai aprendendo e quanto mais a gente insere informações lá dentro, mais ela aprende. Então, por isso que a gente está num momento de uma tempestade perfeita, por isso que a gente ouve tanto falar sobre inteligência artificial, né? Principalmente por conta desses motivos. Eu vou trazer para vocês aqui no cerne da apresentação, uma boa parte dela, falando sobre algumas aplicações da inteligência artificial no negócio, certo? Algumas aplicações hoje, né, para que a gente possa ter uma ideia de como é que a gente pode, como é que as empresas já estão aplicando, para que a gente possa se inspirar e entender como é que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, né? Então, uma primeira aplicação da inteligência artificial é na criação de novos produtos e serviços, né? A inteligência artificial ela pode ser usada para criar novos produtos e serviços que não seriam possíveis sem essa tecnologia, né? Se você imaginar alguns sistemas, por exemplo, da Amazon, que fazem indicação, né, de personalização, você acessa lá, compra um produto, ele já mostra outro. Você vai ver que a inteligência artificial ela consegue ajudar empresas a se diferenciarem da concorrência, né, ganhando potencial do mercado. Então, a primeira utilização é essa, a criação de novos produtos e serviços, que eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês de uma aplicação real já disso aí. Teve esse português aí, ele entrou no ChatGPT e ele criou uma empresa do zero, né? Ele entrou lá e disse, olha, eu quero que você haja como um empreendedor e construa uma ideia de negócio para mim, 3 ideias de negócio. Aí o ChatGPT trouxe as ideias, ele escolheu uma das ideias e aí depois ele disse, olha, agora eu quero que você construa uma marca para o meu negócio, que você me oriente quais são as melhores estratégias de marketing que eu preciso usar para isso. E eu quero que você atue como se você fosse um CEO e me desse 5 direcionamentos de como implementar essa empresa, né? Então, assim, ele usou a inteligência artificial, o ChatGPT, e conseguiu levantar aí, em pouquíssimo tempo, 100 mil euros de financiamento para sua empresa, né? Então, você imagina a quantidade de startups aí que poderiam estar se utilizando de ferramentas como essa para construir um negócio. Eu imagino você aí do lado pensando, poxa, você tem um parceiro de inteligência artificial para dar ideia de que tipo de negócio pode ser criado, né? Então, esse é um dos exemplos de utilização. O segundo exemplo de utilização nos negócios é a inteligência artificial na automatização de tarefas, né? Essa é bem óbvia, mas obviamente que a gente dificilmente vai conseguir ser suficientemente rápido ou suficientemente efetivo, né, eficiente, para conseguir fazer tudo exatamente correto, mais do que uma inteligência artificial conseguiria fazer, principalmente se você estiver especialmente se você estiver falando de uma tarefa repetitiva, né? Então, a inteligência artificial ela pode ser usada para automatizar uma grande gama de tarefas, né? Haja visto aí os assistentes virtuais que a gente já tem nas casas aí, né? As Alexas da vida,
que acabam fazendo tarefas de automatização estão bem no nosso dia a dia, né? Isso é uma coisa bem curiosa, porque a automatização de tarefas repetitivas é uma coisa que isso vai acontecer, gente. Assim, não tem outra opção. Assim, esse não é o bacana do ser humano, né? A tarefa repetitiva ela consegue ser facilmente automatizável. Então, quando você automatiza parte das suas tarefas repetitivas, você guarda o seu cérebro e foca o seu cérebro, enquanto trabalhador, naquilo que é mais relevante, em tarefas mais estratégicas e mais criativas, né? Então, certamente existirão parte das nossas atividades do dia a dia que vão ser substituídos por inteligência artificial, né? Esse banco norte-americano aí, o Wells Fargo, já está usando a inteligência artificial para automatizar tarefas de atendimento ao cliente. E veja que eu não estou falando aí de uma tarefa assim, clique aqui e aperte ali. Não é uma coisa automática. Esse banco ele está usando para responder perguntas. Então, você entra no chat do banco lá, ele já carregou dentro do chat dele todas as interações que aquela empresa já teve com seus clientes, colocou a máquina para poder aprender com aquilo, e aí quando alguém faz uma pergunta, como é que eu acesso a minha conta? Ele olha para, em vez de apontar para um link com a resposta pronta, ele vai dar uma resposta única para aquele cliente, né? Então, e isso ele vai conseguir fazer com muitas coisas, eu dei um exemplo simples de abrir uma conta, mas você fala com a linguagem natural e ele, com base no aprendizado que a máquina tem feita, com base nas experiências que aquela empresa teve, ela consegue fazer um atendimento, inclusive integral, para algum para o cliente que está acessando, né? Então, isso é uma utilização bem interessante. As empresas de varejo, empresas que trabalham com eventos, certamente devem estar bem atentas a esse ponto, porque tem muitos relacionamentos com seus clientes que podem subir para esses chatbots, e aí a gente automatiza a tarefa de relacionamento inicial com o cliente, né? Uma terceira utilização é a própria personalização, né? A inteligência artificial sendo usada para personalizar a experiência do cliente de várias maneiras, desde recomendações de produtos até o atendimento ao cliente. Você consegue imaginar, por exemplo, uma aula e que um professor ministre uma aula para 40 pessoas e a aula seja diferente para cada um, né? E o melhor, que o próprio sistema de inteligência já sugira que tipo de caminho, que tipo de trilha de aprendizagem cada um deve seguir. Isso já é uma coisa que já começou a ser possível. Personalização do aprendizado, personalização da experiência do cliente. Obviamente que eu não poderia deixar de citar esse caso, né? A Amazon é expert nisso aí, é uma empresa que já vem fazendo essa personalização do atendimento ao cliente. A página que você entra na Amazon, a sua é diferente da minha esposa. Alguns bancos têm feito isso aí também. E, basicamente, isso é feito com base no aprendizado que a máquina faz, que a inteligência artificial faz das suas interações. Quanto mais eu entro naquele site, mais eu interajo e compro, ou que eu dou alguns cliques e uns joinhas e uns curtis em uma rede social, ele vai captando essas informações e vai trazendo uma experiência mais personalizada, né? Então, esse é um exemplo também bastante interessante. A Amazon já faz isso no varejo com bastante maestria. Tem feito isso aqui tanto fora do Brasil como no Brasil também. Uma outra aplicação, a quarta aplicação aí para trazer algumas provocações, é a inteligência artificial sendo usada para identificar e prevenir fraudes, né? Você está lá com o seu cartão de crédito, né? E de repente chegou aquela mensagem: acabou de chegar uma compra de R$5.000 no seu cartão, e você olha, fica aperreado, mas não fui eu, né? E fica naquela expectativa de entrar em contato com o banco, né? Você imagina já os sistemas de inteligência artificial que já existem hoje também em utilização nos bancos. Eles, olha, isso aqui está fora do padrão de consumo, já vou bloquear aqui, já entra em contato com a gente. Eu mesmo já recebi ligação dessa de um dos bancos que eu tenho relacionamento, e assim, eles já tinham resolvido, né? Assim, não, já vimos que não tinha relação com o seu tipo de resolveu, já
prévio cancelamento e tal. Então, obviamente que existe aí acesso a dados aí de uma forma muito mais ampla, como a gente tem falado, então a probabilidade de existir fraudes também é muito grande, né? Então, como é que existe empresas usando isso aí, né? O JP Morgan Chase, que é um banco norte-americano, está usando a inteligência artificial para prevenir, identificar e prevenir fraudes em transações financeiras, né? Então, você imagina, de repente, você tem um SharePoint lá com seus dados, informações da sua empresa, as apresentações, planilhas, e de repente alguém que acessa 2 ou 3 planilhas por mês passou a acessar 50 planilhas no mês, né? Alguma coisa não está ok. Pode ser que seja, de fato, só uma coincidência, mas vale a pena investigar. Pode ser um funcionário mal intencionado, de repente, que está querendo juntar material, e ter alguma falha de segurança da informação, né? Então, existem algumas possibilidades aí de utilização da inteligência artificial para a prevenção de fraudes, tá? Uma quinta e última indicação aqui, pelo menos dessa parte inicial, sobre a utilização da inteligência artificial nos negócios, é justamente para melhoria no processo de tomada de decisão, né? Você já consegue utilizar a inteligência artificial para poder te ajudar de fato. Se tem a situação X, eu vou dizer um caso cômico que eu vi aqui na internet, foi bem curioso. Obviamente que não é uma aplicação do trabalho, mas é uma lógica bem curiosa. O cara estava usando o ChatGPT, ele estava contando como é que foi a discussão dele com a esposa. E ele disse, olha, aconteceu isso, o cenário é esse, a situação é essa. Ele disse, quem está certo, né? A discussão para ver quem é que estava certo, ou seja, eu vou já falar um pouquinho mais sobre inteligências artificiais generativas, né? Mas você consegue usar elas para poder prever situações, para poder trazer ideias, sugestões, alternativas, novas ideias. Então, a quinta aplicação da inteligência artificial nos negócios é para melhoria no processo de tomada de decisão, né? A inteligência ela consegue analisar uma grande quantidade de dados, informações, identificar e traçar tendências, perfis, e aí com isso ela consegue nos ajudar a entender o que é que pode ser, certo? Eu vou fazer algumas provocações sobre isso aí, falando sobre o ChatGPT já, mas essa aí é uma aplicação bem curiosa da melhoria do processo de melhoria de tomada de decisão. Para quem é líder, é algo que vale muito a pena estar ligado nisso aí, tá? Deixa eu passar aqui mais um, pronto. Das outra empresa, uma empresa de seguro, né, norte-americana também, está usando a inteligência artificial para analisar, por exemplo, grandes quantidades de informação sobre, sei lá, aqui é uma empresa de seguro, né? Então, obviamente, que uma empresa de seguro ela vai querer gastar o mínimo possível, vai querer identificar o risco daquela pessoa. Então, quanto mais informações ele tiver sobre a vida da pessoa, sobre as pessoas que ele se relaciona, sobre históricos médicos, ou seja, correlações de informações de diversas fontes, ele consegue montar um score melhor para saber se aquele cliente tem um maior risco ou um menor risco e poder entregar um melhor preço, um preço mais adequado para aquele cliente, né? Isso eu estou falando de uma quantidade absurda de informações e de diversas fontes, então coisa que o ser humano não conseguiria fazer de forma muito fácil e eficiente, né? E eles já estão usando isso para poder calcular esse risco, tá bom? Bem, vou tomar uma aguinha aqui rapidinho. Sempre que eu tenho falado, gente, sobre inteligência artificial, eu trouxe essas provocações sobre algumas ferramentas, algumas aplicações, mas é comum as pessoas me perguntarem, Ranieri, mas que ferramentas a gente tem? Eu tenho ferramenta para isso, qual a melhor ferramenta para aquilo? Como eu disse no início da live, a gente tem literalmente centenas de ferramentas hoje já disponíveis e cada dia aparece uma nova de inteligência artificial, né? Então, eu trouxe nesse slide aí alguns exemplos, né? Algumas inteligências artificiais de escrita, de otimização de sites, de negócios, construção de logotipos. Você imagina aí como é que vai ser a vida dos designers, né, que trabalham com a construção de logotipos, por exemplo. Eles vão ter uma ferramenta riquíssima para poder ajudá-los a construir coisas melhores, né?
ferramentas de produtividade, construção de imagens, artes, vídeos. Então, é realmente uma infinidade de ferramentas. E como a gente costuma sempre ser inquirido sobre que tipo de ferramentas são adequadas, lá no final da live eu vou mostrar para vocês uma ferramenta de busca que mostra para você ferramentas de inteligência artificial pelos mais diversos tipos, certo? Para vocês verem como é que vocês podem já pesquisar. Mas deixei algumas aí, algumas que têm sido bastante usadas hoje em dia aí, tá certo? Eu vou trazer duas ferramentas aqui em específico que eu não poderia deixar de trazer, ferramentas que eu estou chamando aqui ferramentas em destaque. Uma delas é o próprio ChatGPT. O ChatGPT, gente, ele, como no vídeo inicial vocês viram, né, ele foi, digamos que, o precursor aí dessa corrida pela popularização da inteligência artificial, sei que a gente pode dizer dessa forma, né? Então, o ChatGPT ele é uma inteligência artificial generativa. O que é uma inteligência artificial generativa? A empresa que trabalhou na construção do ChatGPT pegou uma quantidade absurda de informações que existia e colocou dentro do sistema de inteligência e botou ele para aprender. Colocou livros, palestras, informações da internet, sites, tudo. E cadastrou isso aí dentro da base de dados e botou um algoritmo de aprendizado de máquina para que ele pudesse entender o que é que tinha ali, né? Eu estava vendo esses dias uma estatística, dizia que se o ser humano fosse ler tudo que está dentro do ChatGPT, que foi colocado lá dentro, um ser humano levaria 5.000 anos para poder ler tudo que tem dentro do ChatGPT, tudo que foi usado para fazer com que esse sistema de inteligência artificial gratuito aprendesse. E, óbvio, ele tem versões pagas, existem outros sistemas com versões pagas, mas você imagina se no gratuito você tem essa quantidade esse potencial, imagina o que é que você pode ter aí no evoluir desse tema da inteligência artificial, tá? Então, basicamente, o ChatGPT, ele é uma ferramenta que ele faz a previsão, você coloca um texto assim, tudo bem? E aí ela vai olhar em tudo aquilo que ela já viu e que ela já leu até hoje, ela vai dizer assim, poxa, qual que é a probabilidade da próxima palavra? Se eu falei tudo bem, a probabilidade que alguém me diga na sequência tudo, né? Ou tudo, e com você. Então, ele faz um cálculo estatístico e infere, ele gera a próxima palavra, certo? Óbvio que dentro de um contexto, gera a palavra, gera a frase, gera o parágrafo, e ele vai fazendo as avaliações, ver se está fazendo as correlações corretas, né? Então, o ChatGPT é um grande criador de histórias. Ele consegue criar boas histórias com base no conhecimento prévio que ele já teve, tá? Então, até estava vendo esses dias numa apresentação, no curso que eu estava fazendo, a pessoa dizendo assim, olha, o ChatGPT não tem um compromisso com a verdade, ele tem um compromisso com a estatística, digamos assim, né? Ou seja, em fazer a coisa estar correta de acordo com aquilo que estava posto lá. Óbvio que, se eu estou falando aí de uma grande quantidade de informação, então a probabilidade de, usando a estatística, ele trazer um texto bacana, é muito significativa, tá? E ele serve para diversos fins. Você pode, por exemplo, colocar um texto e pedir para ele traduzir aquele texto, você pode pedir para ele corrigir o português daquele texto, você pode colocar uma frase e pedir para ele colocar mais, complete aqui com mais tantas palavras, e ele vai tentar entender o contexto. E tem mais algumas outras dicasinhas bacanas sobre o ChatGPT que eu vou mostrar aqui para frente, tá? Mas, em linhas gerais, é uma inteligência artificial generativa e que ela tem um compromisso com a construção de histórias, de narrativas, né? O Hamilton está perguntando aqui no chat, né, qual é a diferença do ChatGPT pago e do gratuito, né? Basicamente, o ChatGPT pago, que é o 3.5, a versão 3.5, ela trabalha com texto, basicamente trabalha com texto, só texto. Já a versão paga, você consegue, por exemplo, colocar um arquivo de Word lá dentro, um resumo de uma reunião e você dizer assim, me diga quais foram os principais pontos que tiveram ali, né? Então, você pode pegar um texto e colocar e dizer assim, me diga qual é a principal ideia, qual é a principal lógica desse texto, né? Então, hoje, por enquanto, a principal diferença é essa, né? Óbvio, tem uma questão de atualização também, não vou entrar nos pormenores,
o conteúdo também ele já é um pouco mais atualizado, porque foi feita uma versão mais nova, né? A versão paga já é um pouco mais nova, tá bom? Outra coisa que é curiosa, a utilização da inteligência artificial, gente, vocês vão ver um pouquinho mais para frente aí também, que é o seguinte, para a gente conseguir mais, a gente precisa entregar mais, certo? Então, se você chega e pergunta, ChatGPT, qual é a melhor forma de fazer isso? Ele vai ver que é uma colocação simples, e ele vai dar uma resposta simples, certo? Então, você precisa entregar mais para que você possa obter mais. Jorge, pode colocar em tela cheia aí que eu vou mostrar para o pessoal aqui uma ideia. Então, esses 4 pontos aí, eu diria que é um passo a passo de como você pode fazer uma melhor orientação e instrução para conseguir algo melhor no ChatGPT. Eu vou dar um exemplo, certo? Esses dias eu estava conversando com a minha filha mais nova, né? Na verdade, eu tenho uma filha de 10 e uma filha de 13, e a gente tem conversado aqui, em alguns momentos eu vejo, elas vão fazer algum trabalho de casa, e aí eu vejo elas falando assim, o professor falou que não pode usar o ChatGPT, porque é cola. E aí eu achei muito curioso aquilo, porque pode ser, né? Pode ser, da forma como for feita, pode ser. Se você simplesmente perguntar a resposta de uma questão, basicamente é como se estivesse usando uma calculadora, né? Então, pode ser cola, né? Eu discutia isso, inclusive, num evento de inteligência artificial para educadores que eu falava há um pouco mais de um mês atrás. Então, aí a Natália, que é a minha mais nova, chegou com uma tarefa que era a seguinte, a tarefa de casa era que ela tinha que fazer um rap, né? Um rap, e aí eu disse, vixe, rapaz, rap vai ser difícil, papai aqui não consegue desenrolar na construção de uma letra de rap, não. E aí eu disse, Natália, vamos usar o ChatGPT? Aí ela fez, não, papai não pode, porque o professor disse que é cola, né? Eu disse, vamos fazer o seguinte, Nath, entra aí, vamos entrar no ChatGPT e digite aí, construa uma letra de um rap. Ela colocou só isso. E o ChatGPT construiu uma letra de um rap, e essa letra do rap, aí eu perguntei, Natália, essa letra do rap ficou boa? Ela fez, papai, tem algumas palavras que eu não entendo, algumas coisas que eu não sei do que é. Eu disse, vamos fazer o seguinte, Nath, vamos fazer isso diferente? Vamos lá dizer o seguinte, ChatGPT, você agora é um autor de rap. Você tem o desafio de construir um rap com uma linguagem que crianças de 10 anos consigam entender. Eu quero que o rap ele tenha 4 estrofes, e cada estrofe tenha 4 versos, e que seja sobre o Rio Grande do Norte. Vamos dizer que eu quero que no rap fale sobre o Morro do Careca, que é um ponto aqui de Natal, o Cajueiro, a Fortaleza dos Reis Magos, então, que são lugares que ela já visitou, e eu dizendo para ela colocar no ChatGPT dizendo que queria informações sobre isso. Teve um determinado local que ela disse, não, nesse local eu não gostei. Ela fez, então diga que não quer que escreva sobre isso. E aí o ChatGPT trouxe o rap. Aí eu perguntei, Nath, ficou bom? Ela fez, papai, tem só essa frasezinha aqui que eu não gostei. Aí eu disse, faça uma nova pergunta pedindo para ela que substituir essa frase. Aí ele fez, e o rap ficou pronto com a letra. Eu olhei para ela e me perguntei também, é a mesma coisa do primeiro? Não é a mesma coisa do primeiro. Esse teve uma interação humana, teve um relacionamento, ou seja, teve uma troca de informações, um ajuste, e é uma construção que nem é só do ChatGPT, nem é só do Natália. Então, se você está aí preocupado, se você vai ser substituído por uma inteligência artificial, eu diria a vocês que a sua preocupação deveria ser outra antes disso. Deveria ser o seguinte, é muito mais provável que você seja substituído antes por um outro ser humano, mas que saiba utilizar muito bem a inteligência artificial. Ou seja, a inteligência ela traz novas ferramentas para os humanos e é meio que como se fosse uma dança, né? A gente precisa dançar juntos. Então, você foi no ChatGPT aí, por exemplo, você pode usar esse passo a passo aí, ó. Por exemplo, define uma função. Você chega lá e fala, ChatGPT, você um treinador esportivo, certo? Eu desejo treinar, aí define o objetivo, eu desejo treinar uma equipe de futebol de crianças de 9 anos
eu gostaria que você definir a regra. Eu gostaria que você fizesse um treino para essas crianças que tivesse 30 minutos e eu defino o formato no final. E que esse treino fosse me entregue sob a forma de um tweet, digamos assim, 145 caracteres, ou sobre a forma de uma tabela, sobre a forma de um texto ou de um mapa mental. Então, as perguntas com instruções mais detalhadas vão trazer informações mais rebuscadas e melhores respostas. Isso, em absoluto, não elimina a responsabilidade que nós, seres humanos, temos de olhar aquilo que está sendo colocado, porque, como eu disse, o ChatGPT é uma IA generativa. Então, a responsabilidade dela é com a construção da estatística daquilo, com a construção da história. Então, a gente precisa ir lá e dizer, isso aqui não está certo, isso aqui não está correto. Eu mesmo já fiz textos, já vi textos do ChatGPT que eu estava construindo, e ele deu exemplos, eu pedi exemplos de sites. Aí ele trouxe exemplos de sites que não existem. Né? Por quê? Porque ele sabia que para aquela lógica, os sites teriam formação teriam aquele tipo de conforme, o endereço do site teria aquelas palavras normalmente. Então ele trouxe, mas a minha responsabilidade era de olhar. Então tem aí questões éticas que estão envolvidas, a gente precisa saber o que está lá escrito. A responsabilidade é sempre nossa. Né? Eu vou trazer também para vocês aqui uma outra ferramenta. Provavelmente algum de vocês aí já fez curso de Office, pacote Office, né? Windows, Word, Excel. Eu mesmo já dei aula de pacote Office há alguns anos atrás. A Microsoft está para lançar agora, eu acredito que dia 4 de outubro, uma ferramenta chamada Copilot, que é uma ferramenta que vai estar acoplada no pacote Office, no Windows, no Word, no Excel e no PowerPoint, e que ela vai trazer, o Jorge vai já mostrar quando eu pedir para ele aí, um videozinho mostrando como é que ela vai funcionar, mas ela vai trazer a inteligência artificial para dentro do pacote Office. Então, quem aprendeu a usar Office, Excel há um tempo atrás, vai ter que reaprender a usar ele usando a inteligência artificial. Você vai, por exemplo, conseguir chegar para ele lá e dizer assim, crie uma apresentação de slides com 10 slides sobre o tema tal. Então, certamente vai ser algo que a gente vai precisar de estar muito afiado aí, porque quem aprendeu Word, Excel, PowerPoint vai ter um salto muito significativo. Vamos ter que aprender de novo a usar as ferramentas que é o Copilot, que é a ferramenta de inteligência artificial que a Microsoft vai lançar. O Google, inclusive, já lançou a dela agora, já está disponível, tá bom? Já você solta o vídeo para mim, por favor. Vocês estão me ouvindo aí, mas eu estava pedindo para gerar uma ideia de um determinado produto. Dentro do Word, ele chamou o Copilot, pediu para fazer um rascunho de um projeto, de um produto. Ele está gerando ideias dentro do Word. Pelas características do produto. Aí você pode manter aqui, você pode explicar um slide de 10 apresentações, apresentação com 10 slides de forma final, para fazer o lançamento dessa cafeteira. Lá no Excel aí, analisa dados dessa planilha, e quais produtos são os mais rentáveis no período. Desenhe uma resposta, ou rascunho uma resposta para o meu cliente, falando sobre isso e aquilo outro, construir um e-mail. Aí já no Mix, fazendo a transcrição do conteúdo da reunião, e trazendo quais são os principais pontos, os pontos de direcionamento, quais são as principais ações, cria uma linha do tempo para um determinado produto, cria uma agenda, compare esse produto melhor vendido com o outro, faça uma análise SWOT, e aí por aí vai. Ferramenta que vai ser lançada agora no início de outubro. Eu não sei se vocês me ouviram, estava tentando traduzir algumas coisas que estavam no texto, mas de qualquer forma, depois se alguém puder me dar um oi para saber se ouviram ou se não ouviram. Ouviram sim, o Jorge já está me dizendo, então beleza. Dentro do Copilot vai ter também já aí essa postagem aí entre aspas, o fim das reuniões, né, das atas de reunião,
o Copilot dentro do Teams, que muito provavelmente vai estar separado, inclusive, né, vai vir separadinho, consegue, por exemplo, fazer a leitura com base naquilo que eu estou falando aqui agora. Eu poderia, se esse vídeo poderia estar usando a ferramenta pelo Teams, ou então alguma outra ferramenta de transcrição daquilo que foi dito, e ele iria transcrever aquilo, trazendo a ata, quais foram os principais pontos, quais foram as tarefas que foram delegadas a cada pessoa, qual é o prazo. Ou seja, isso eu vi algumas postagens assim, é meio que a onipresença, né? Você está numa reunião, mas está em outra também ao mesmo tempo. Óbvio que é um elemento a ser considerado, mas certamente vai ajudar bastante a gente na produtividade, tá bom? Até aí, tudo bem? Estou vendo aqui no chat aqui as pessoas colocando boa noite. Aqui teve uma perguntinha. Se tiverem mais alguma pergunta, podem ir colocando aí, que a gente vai falando também ao longo da apresentação, tá certo? Esse site aí, o Future Tools, ele é um compilado de diversas ferramentas de inteligência artificial, porque eu tenho certeza que alguém vai me perguntar aqui hoje qual a melhor ferramenta de inteligência artificial para isso, aquilo, outro. E eu tenho usado para o meu dia a dia, para algumas coisas, mas a minha aplicação é diferente de cada um, né? Então, essa é uma ferramenta aí que é como se fosse, entre aspas, um Google para você encontrar ferramentas de inteligência artificial, para criar slides, construir apresentações e textos, mudar a imagem. Gente, a gente tem inteligência artificial hoje aí que já consegue, você já deve ter visto por aí, eu posso constrói uma imagem daquilo uma imagem sua, constrói um vídeo seu com sua voz, falando em outro idioma, por exemplo, sem você ter nunca falado uma outra língua. Ele pode colocar você para falar alguma coisa, só você digitando o texto, e vocês vão ver já que a gente vai mostrar a Sofia, que é a software de inteligência artificial que a gente criou aqui no Senac. Então, a gente vai ver muito aí, o conceito de realidade vai mudar muito, porque nem tudo que é aquilo que a gente está vendo pode ser que seja necessariamente real. Podia ser que essa apresentação aqui, eu tivesse escrito ela toda e tivesse colocado um avatar para poder fazer a minha voz da forma como eu quisesse, ou então eu fizesse essa apresentação com outra voz. Então, é difícil olhar para as coisas que a gente vai ver, principalmente nas redes sociais, e saber se é verdade ou se não é verdade, né? O Alex Júlio está perguntando qual essa apresentação ficará disponível, por quanto tempo. No próprio LinkedIn ela vai ficar armazenada, e a gente também, através dos nossas redes sociais, dos nossos contatos, vocês conseguem ter acesso aí ao PDF, se for o caso, tá bom? Bem, então essa dica aqui eu acho muito interessante, essa ferramenta aqui, para vocês buscarem as inteligências artificiais que vocês quiserem usar, tá bom? Chegando aqui para a parte final, aqui para mim não se delongar muito mais, a gente tem alguns pontos fortes da inteligência humana e alguns pontos fortes da inteligência artificial. E eu acho que é inteligente da nossa parte saber o que é que a gente é melhor e o que é que a inteligência artificial é melhor e se aproveitar disso, né? Então, se utilizar muito bem disso. Então, nós, humanos, somos capazes de pensar criativamente, resolver problemas de forma inovadora, mas não adianta querer competir com a inteligência artificial com a velocidade de processamento, né? Nós, humanos, somos mais capazes de se conectar de forma mais profunda e significativa com outras pessoas, ter empatia, por exemplo. Já a inteligência artificial ela não é limitada pelas mesmas restrições físicas, como frio, calor. Nós somos capazes de experimentar o mundo de uma forma holística e sensorial. Já a inteligência artificial pode aprender a se adaptar mais rapidamente que nós humanos. Então, como está aí no background dessa apresentação, é como se fosse uma dança entre humanos e a inteligência artificial, né? A gente tem que estar em sincronia para poder entregar o melhor. E aí, gente, se vocês não quiserem lembrar de nada de hoje, se vocês tiverem assim, poxa, o que sobrou do dia de hoje, eu ainda vou mostrar mais algumas coisas, mas não esqueçam isso que está nesse slide. Nós precisamos, o profissional de hoje, o profissional do futuro, a gente precisa fazer as perguntas certas e dar as instruções corretas e elaboradas. Se a gente fizer isso, a gente vai nos diferenciar competitivamente com a utilização da inteligência humana e da inteligência artificial. Então, a gente vai precisar de sair da simplicidade de uma pergunta, de uma instrução básica, e se a gente for mais elaborado, se a gente tiver um prompt, né, ou seja, uma instrução de máquina mais elaborada, a gente vai conseguir ter melhores resultados com a utilização da inteligência artificial. Tá?
Essa fase final aqui eu queria mostrar rapidinho o que é que a gente já está fazendo no Senac do Rio Grande do Norte. Não adiantava a gente falar sobre isso, trazer só as provocações e não estarmos fazendo também no nosso dia a dia, né? Então, algumas coisas que a gente vem fazendo. Vou ver se a Sofia consegue falar para vocês aí. Vou dar o play aqui para ela. Ela vai fazer uma apresentação rápida para vocês. Olá, eu sou a Sofia, assistente virtual do Senac, criada com inteligência artificial. Sabemos que a inteligência artificial é um tema que traz forte impacto para os profissionais e as organizações e, por isso, apresentamos a vocês os cursos que o Senac criou para atender a essa necessidade. Inteligência artificial na educação, melhores práticas. Acho que a Sofia engasgou um pouquinho, não foi, Sofia? 365 com inteligência artificial. Inteligência artificial no negócio. Marketing Pro. Técnicas de alto desempenho com o uso da inteligência artificial. Inteligência artificial no setor de pessoal. Machine Learning com o ChatGPT. Arte e IA, dominando a criação de imagens. Obrigado, Sofia. Gente, esse QR Code aí vocês conseguem ver mais informações sobre esses cursos que o Senac já está fazendo, certo? São cursos que a gente está programando, tem turmas programadas até o final do ano, para a gente começar a enveredar por esse caminho da inteligência artificial aplicada ao mundo dos negócios, né? Vocês, dentro do Senac também, a gente tem uma área nova, que é uma área de carreiras, é uma área que ajuda o estudante a ele se colocar no mundo do trabalho. E uma das coisas que a gente está fazendo, que vocês podem usar no dia a dia de vocês, é essa entrevista de emprego simulada, certo? Você imagina aí que você imagina só, gente, dentro do ChatGPT deve ter certamente lá o livro do Steve Jobs, deve ter o livro do Simon Sinek, deve ter livros de diversas personalidades. Mas vamos supor que você é um profissional que quer atuar na área de desenvolvimento de design para sistemas. Você imagina se você coloca o seu currículo lá no ChatGPT. ChatGPT, meu currículo é esse. E eu gostaria que você agisse como se você fosse o Bill Gates me entrevistando. Faça 5 perguntas para mim. Eu vou responder as perguntas e depois você me dá o feedback, dizendo o que é que não ficou tão bom e o que é que ficou bom. Imagina isso, gente. Se vocês fizerem esse teste hoje, vocês já conseguem fazer isso, usando o ChatGPT, usando o Bard, que é o do Google também. Então, o Senac faz hoje já esse trabalho, a gente tem um simulador de entrevista de emprego usando inteligência artificial, e também para a construção do currículo da pessoa. Tem, inclusive, algumas IAs. Hoje eu postei, inclusive, lá no meu Instagram, @RanieriPimenta, né? Ranieri com Y no final. Eu postei hoje lá uma ferramenta sobre construção de currículo, né? Se você entrar no link da bio lá, você vai ver uma ferramenta de construção de currículo, ou seja, você usar a inteligência artificial para poder te dar um direcionamento de como é que você pode construir o seu currículo. Isso é muito bacana, né? Então, são algumas das coisas que a gente já está fazendo no Senac, não é coisa do daqui a 2, não, é hoje. Eu estou vendo aí Rose Câmara, aí no chat, né? Nossa gerente de carreiras, está liderando lá um time lá belíssimo nessa construção desse desenvolvimento de carreiras lá dentro do Senac e já usando inteligência artificial, né, Rose? Outra coisa que a gente está fazendo também a nossa gerente de educação, né, a Priscila Silveira, ela construiu esse livro aí, o Transformando Experiências de Aprendizagem com ChatGPT. Esse livro muito bacana, ele mostra só sobre prompts, ou seja, quais são as orientações, as construções que eu tenho, orientações que eu tenho que dar para a máquina, para o ChatGPT, para o Bard, para que eles possam trazer as melhores respostas. Esse livro aí ajuda professores, educadores a darem melhores aulas usando o ChatGPT. A gente já tem feito capacitações aqui para os nossos professores, já passaram de 50 professores que foram capacitados, já estamos começando a fazer essa capacitação aí para alguns outros estados do Senac no Brasil, né? E a nossa provocação enquanto instituição de fato, contribuir para a construção do futuro, né? A gente, enquanto organização, Senac é uma organização de vanguarda, então a gente tem a obrigação de construir o futuro, e é nisso que a gente está focado, por isso que eu estou mostrando um pouquinho dessas ferramentas para vocês aí.
E para finalizar, vou deixar algumas inspirações, alguns perfis aí do Instagram que trazem algumas mensagens muito bacanas. Essa série aí, o Black Mirror, que mostra aí também algumas coisas, algumas provocações sobre o futuro. E basicamente eu espero que vocês estejam com várias perguntas, com várias provocações, com várias inquietações. Estar inquieto nesse momento é natural e é desejável, né? Significa que a gente quer passar do estado atual para um estado melhor, né? Então nós, enquanto profissionais, a gente precisa de fato fechar com essa frase do Gil Giardelli, né? Teve conosco aqui recentemente aqui em Natal, né? Que é isso que a gente fica como desafio, né? Os profissionais, eles precisarão de fazer a gestão da complexidade, ou seja, precisa pensar e gerir o presente, o resultado imediato, enquanto trabalham para construir o futuro, tá bom? Bem, gente, era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês que a gente tenha trazido provocações significativas, colocar o Senac à disposição de vocês aqui, eu também especificamente à disposição. O Rafael Vitor está perguntando qual que é o meu Instagram. É Ranieri com Y no final, já colocaram no chat, a Paula já colocou, foi mais eficiente. Ranieri com Y no final, Pimenta, arroba Ranieri Pimenta, né, na verdade. E o site do URN também, o URN do Senac, também você consegue pegar informações lá também, tá certo, gente? Se a gente tiver alguma pergunta, já não sei se a gente tem alguma pergunta aí, daquelas que eu não vi aqui rapidamente no chat, mas se não tiver, eu de qualquer forma já agradeço a participação de todos nessa live. Foi muito boa, Ranieri, a sua apresentação, muita gente comentando aqui. A pergunta nós tivemos somente aquela, por enquanto, né? O Hamilton, ele também comentou, tem muita gente comentando. O Hamilton, ele falou a questão da diferença, né, do ChatGPT pago para o gratuito, mas, por enquanto, só esse questionamento, né? Então, agradeço muito, né? Então, quem quiser, como o Ranieri já falou, segui-lo nas redes sociais, no Instagram, @Ranieri Pimenta, também no LinkedIn, ele posta as inspirações aqui também no LinkedIn. Aqui na palestra ele está marcado como palestrante, então vai ser fácil de você achar o perfil dele para poder acompanhar. E eu queria reforçar o convite, né? Nós estamos com uma série de cursos que tratam sobre inteligência artificial, cursos que estão sendo programados, nossos instrutores capacitados para dar essas informações. Tem cursos voltados para a área de imagem, né, de criação de imagens com inteligência artificial, para a área de negócios, cursos voltados para a área da educação, né? Então você que é educador, você que trabalha em escola pública, em escola privada, você que trabalha com a gestão da educação, também é uma oportunidade de aprender sobre como aplicar a inteligência artificial no seu trabalho, como que isso vai impactar o mercado da educação. E eu convido você para acessar o site do Senac, aí nesse endereço rn.senac.br. Você encontra todos os nossos cursos, tem um banner em destaque lá no nosso site, na página inicial, que leva especialmente para os cursos de inteligência artificial. Então lá você vai poder ver qual a unidade, qual o horário, ver se encaixa ali dentro da sua programação. Também tem questão de valores. Todas as informações sobre os cursos estão lá e eu convido você a acompanhar. Convido também você a seguir, né, a continuar seguindo o Senac nas redes sociais, tanto no LinkedIn como no Instagram, Facebook, acompanhar o nosso site, todas as informações sobre os lançamentos, as novidades, tudo que a gente tem em prol da educação, nós estamos postando nas nossas redes sociais. E a inteligência artificial, como o Ranieri bem mostrou, é algo bem dinâmico e a gente precisa estar sempre atento a essas novidades, não é, Ranieri? É isso aí, Jorge. Obrigado a todos, viu? Uma boa noite, bom dia, boa tarde, a depender da hora que você está assistindo. Isso mesmo. Agradeço imensamente, Ranieri, a sua participação. Agradeço a todo mundo que participou ao longo dessa hora aí, desse bate-papo. Foi muito bom, muito enriquecedor esse momento. E nos vemos na próxima live, né? Então, muito obrigado a todos, tenham uma boa noite e até a próxima.